Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o outro, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. Afinal, tudo muda quando a gente muda. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Claudinha. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa domingueira acolhedora. Eu sou uma gaúcha de Pelotas, que nasci brincando na Lagoa dos Patos. E hoje meu coração está muito partido, porque a minha lagoa, que eu sempre brinquei, nadei, hoje está invadindo a minha cidade. Eu estou extremamente emocionada porque meus familiares são todos de lá. E me pediram para mim fazer a espiritualidade. A minha espiritualidade, eu vou botar para a Lu botar um vídeo do nosso artista, o guri de Uruguaiana, que pela primeira vez eu vi falar sério. Por favor, Lu, coloca para mim.
que, embora meu coração esteja muito partido, eu só quero agradecer as doações e o conforto que o amor exigente tem me dado para esses problemas que eu estou enfrentando em minha família não acabe conosco, como a Lu disse. O amor exigente conforta, nos dá direção e uma qualidade de vida. Obrigado, continue doando, porque nosso Estado precisa de uma reconstrução novamente. É muita, muita, muita destruição. Uma boa reunião para todos nós e que esse casal sejam bem acolhidos por todos. Obrigada. É com você, Cacilda. Boa noite a todos. Muito emocionada também. Meu nome é Cacilda, eu sou de Umuarama, no Paraná, Dudu e Yara. Aqui nós temos a Luciana do Rio, a Cláudia de dois vizinhos no Paraná, embora ela seja uma gaúcha. Eu aqui no Paraná também, e a Rosa é de Niterói, mas está lá na Itália hoje. Sejam muito bem-vindos, e eu quero dizer que eu ganhei o livro de vocês em julho de 2016. Eu tenho aqui a dedicatória, que está escrito assim: que juntos possamos construir um mundo melhor. Então, quando a Rosa nos anunciou que vocês viriam, nossa, eu já corri pegar o livro e folhear o livro e ver o livro, e muito feliz de ter vocês aqui na Domingueira. E eu quero apresentá-los com uma frase que vocês colocam aqui na página 96, que é de Gandhi, que ela ilustra muito bem o trabalho de vocês e tudo que nós estamos vendo no Brasil, pelo Brasil inteiro, em prol do Rio Grande do Sul, que diz assim: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você nada fizer, não existirão resultados. E eu tenho certeza que é isso mesmo que vocês buscam e já estão colhendo esses resultados. Sejam bem-vindos à Domingueira E. Ai, que delícia! Que honra estar aqui. Que honra estar aqui com vocês. É nossa! Que delícia de carinho, que delícia de recepção. Que bom, né, ver você, Cacilda, Rosa também, que já nos encontrou, né, que nos trouxe até aqui, até vocês nesse domingo. E Cláudia, sinta nosso abraço, nosso acolhimento, né? E todo o povo gaúcho, todos gaúchos e gaúchas, estamos juntos e juntas. E, enfim, é isso que realmente nos define, não só essa frase de Gandhi, sabe? Gandhi é uma inspiração para nós, mas tem uma outra frase que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. É uma frase que nos inspirou bastante. Então, Luciana, será que dá para passar o vídeo? Vamos, para quem não conhece a nossa história, é um videozinho de 1 minuto e meio, onde dá uma retrospectiva do que a gente faz. Olha que história fantástica! Um belo dia, um casal apaixonado acorda e decide largar tudo para correr atrás de um sonho. Eles viraram caçadores de bons exemplos. Eles largaram emprego, casa, família para recolher histórias de solidariedade pelo Brasil afora. Milhares de amigos, né? Fora as pessoas que nós conhecemos na estrada, que nos ajudaram. Você vê que não tem dinheiro nenhum, que as pessoas poderiam estar se lamentando por todas as dificuldades, que as pessoas estão doentes e que isso não é empecilho para ela ajudar o próximo. Você vira para sua vida e fala assim: eu vou reclamar de quê? Sem interesse político, sem motivação religiosa e sem patrocínio,
Eduardo e Yara provocaram espanto por onde passavam. Eu disse, são loucos, maravilhosos. Só mesmo muito amor para resistir ao cansaço, ao desconforto, doenças, temporais, estradas péssimas. Yara e Eduardo Xavier, bem-vindo ao Agora ou Nunca. Entrou! Sim, a gente consegue mudar o mundo, mudando a nós mesmos, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo. A gente cria uma ressonância de transformação a partir do momento que a gente faz isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Bom, esse é um resuminho da nossa história, né? Uma retrospectiva. E a gente gosta de falar um pouco para as pessoas entenderem o que é viver na estrada, né? O que é estar num carro, estar morando num carro. E então, como a gente já está longe, a gente está longe fisicamente, né? Eu queria propor uma dinâmica diferente. Eu queria propor que a gente fizesse um bate-papo ao invés de uma palestra, né? Ao invés de a gente ficar falando sobre a nossa história, que vocês nos perguntassem o que vocês gostariam de saber sobre a nossa história. Qual a curiosidade de vocês? Qual que é aquela duvidazinha que vocês têm da nossa história? O que tocou aí no coração de vocês? Então, eu acho que seria bem bacana se a gente fizer uma dinâmica assim. Todos estão nos ouvindo bem? Alguém colocou ali que o som não está legal? Ok? O som tá bom? Tá ok? Eu tô vendo... Para algumas pessoas parece que o som está longe, né? Não sei se é para todo mundo. Para mim está ótimo. Beleza. Tá perfeito o som. Então tá. Então beleza. Então vamos continuar. Então, do mesmo jeito que vocês estão mandando aqui, eu quero que vocês mandem, por favor, as perguntas. Porque aí a gente vai fazendo esse bate-papo bem gostoso, bem leve, cada um com a sua água, com o seu cafezinho, com o seu chazinho, cada um como tiver, né? Eu acho que vamos ficar um pouco mais próximos. Eu vou começar com uma pergunta que todo mundo faz para nós, que é: como tudo começou? De onde veio essa ideia? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Acho que é uma dúvida que todo mundo tem, então isso vai dar tempo de vocês já começarem a digitar quais são as dúvidas de vocês. Nós tínhamos um questionamento muito forte dentro do nosso coração, mas que não era um questionamento meu e do Dudu. Todos nós, um dia ou outro, já fizemos esse questionamento, que é: qual o verdadeiro sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que eu vim nesse mundo só para namorar, casar, construir uma linda família, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança material para os nossos filhos? Ou será que a gente está aqui para viver em comum unidade? Comum unidade. Fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas como? Eu tinha esse questionamento. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Só que eu nunca fui envolvida com projetos sociais. O Dudu também não. Veio 2010 e estavam acontecendo muitas coisas muito violentas no mundo. Estado Islâmico começando, muitas coisas ruins e tal. E a gente sempre ouviu essa frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo, mas a gente não fazia nada. A gente só achava linda a frase, achava ok, mas não fazia nada. E nessa época nós refletimos: o que esse cara quis dizer? Aí nós interpretamos assim: tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, tem gente demais falando de problema, fala de solução. Para de ser telespectador, vem ser personagem da transformação que você quer ver no mundo.
Aí depois que a gente interpretou assim, a gente, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Sem saber o que fazer nem como fazer, nós decidimos vender tudo que a gente tinha, doar as nossas coisas, ter apenas aquilo que a gente conseguisse carregar. Então, por isso que a gente mora no carro. Então, a gente foi para a estrada para fazer uma imersão, viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse que as pessoas dedicam a vida para mudar o mundo de alguém? Que doideira é essa? Aí, a gente foi para a estrada. Conhecemos projetos maravilhosos. 2011, 1 do 11. 2011, 2012, 2013, até que a gente chegou num projeto que foi uma pancada na cara. O pai perdeu o filho assassinado e doou o sítio para cuidar de 80 crianças com algum tipo de deficiência que foram retiradas emergencialmente da casa dos pais. O meu sonho era ter 3 filhos biológicos e adotar várias crianças. Eu sempre tive esse sonho de maternar, tanto biologicamente quanto ser mãe adotiva. E aí, esse dia chegando lá, era um sábado. A gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias. Inclusive, a gente estava trabalhando agora no Hackathon do Bem, com jovens que estudam tecnologia para unir, para ajudar projetos sociais. E aí a gente estava lá nesse sábado e tinha 3 crianças. Essas crianças, elas não falavam, não porque eram mudas, mas que os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Elas tinham o corpo marcado com furo de cigarro. Eu sentei com aquelas 3 crianças no chão, acabou Caçadores de Bons Exemplos. Começou ali minha grande família adotiva, era o meu sonho. Começou ali meus filhos. Eu comecei a me envolver com aquelas crianças de um jeito tão profundo, tão singelo. Aí o Dudu percebeu, me tirou, falou assim, amor, tá na hora do almoço, depois a gente volta. Aí eu concordei com ele, como era num sítio, tinha uma porteira. Eu literalmente tive um filho naquela porteira. Mas não foi daqui para baixo, foi daqui para cima. Eu chorava do fundo do meu coração. Tudo de ruim que a gente já viu nesse mundo, gente. Tem tanta gente que tem tanto, que não faz nada. Nada. E tem tanta gente que tem tão pouco, que consegue impactar tanto. E eu fui chorando, gritando, eu tive uma epifania dentro do carro. O Dudu virou e falou assim, e agora? A gente para o nosso projeto para a gente ter a nossa grande família biológica e adotiva, ou a gente continua impactando a vida das pessoas com o nosso trabalho? E a gente foi lembrando alguns impactos que a gente teve. Um deles, a gente estava com 500 jovens em Florianópolis e pouquíssimas vezes eu falava da Iara, mulher. Eu gostava de falar dos projetos, mas não de mim, do Dudu. Nesse dia, não sei porquê, eu falei desse sonho meu de ser mãe. Levantou um garoto, pediu o microfone e disse assim, eu não tive pai nem mãe. Eu morei num abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Lembramos do Guilherme. Lembramos de todo o impacto do nosso trabalho. E naquela porteira a gente chegou à seguinte conclusão. No mundo de 8 bilhões de pessoas, quase 1 bilhão passa fome. Será necessário eu parir para chamar de meu? Ou será que os nossos filhos são todos aqueles que precisam de ajuda? Se todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra, é uma casa só. A nossa família é só a biológica, que está debaixo do nosso teto imóvel? Ou a nossa família é todos aqueles e aquelas que precisam de ajuda hoje? Independente de idade. Então, naquela porteira, a gente entendeu que nós não iríamos mais pensar em sonhos individuais, Yara e Eduardo. Nós iríamos viver um sonho coletivo. E que a nossa família, ela seria essa família global.
de todos e a todas aquelas que precisassem de ajuda, que passassem pelo nosso caminho. E decidimos que, enquanto nós tivermos saúde física e emocional, nós continuaríamos na estrada. Por isso que a gente está na estrada até hoje. Não foi porque que nós começamos. Começamos de uma forma muito egoísta, para mudar o mundo do casal, Yara e Eduardo. Mas agora a gente continua na estrada por entender que nós podemos sim fazer algo de diferente. Não só para a nossa família biológica, mas por aqueles que passam pelo nosso caminho. Cansei de mudar o mundo. Mudar o mundo é um fardo muito grande. Agora eu quero mudar os mundos, que são os mundos das pessoas que passam pelo nosso caminho. Independente da idade que seja, independente de quem seja. Estamos deitados até hoje. Já temos uma pergunta aqui no chat, hein? O Anderson fez uma pergunta profunda, hein? Boa noite, amigos desbravadores. O uso de drogas tem a metáfora de ser uma viagem alucinante. Ao contrário, a viagem de vocês pelo Brasil dialoga com raízes muito reais. Como é estar 24 horas nesta convivência e manter a individualidade, sendo que deve ser complicado lidar com os dias ruins entre vocês. Parabéns, e a dependência da alegria deve ser a única compulsão possível. Grande abraço. Gratidão, Anderson, pela pergunta. É verdade, Anderson. É uma viagem. E olha que engraçado, né? Que o nosso projeto começou com o nome A Vida é uma Viagem. A Vida é uma Viagem. Baseado num texto que tem no Google, que a vida é uma viagem de trem, onde umas pessoas embarcam numa estação, desembarcam em outra, umas vezes sentam do nosso lado, depois essa cadeira está vazia, mas no final o que importa é que quando você chega no final dessa viagem, no final da estação, né? E aí, Você carregou, né? o que a gente fez essa reflexão? Tanto você coloca avidaeumaviagem.com, avidaeumaviagem.com.br, vai cair no Caçadores de Bons Exemplos. E aí a gente fez a seguinte reflexão, né? O que você carrega na bagagem durante a viagem? Só coisas ou bem que você fez durante essa jornada, né? E aí algumas pessoas achavam que era uma viagem, de viajar, né? De alguma droga, de alguma coisa que levasse à viagem, né? E nós somos mineiros, mineiro não procura nada, mineiro caça. Estou caçando meu telefone, estou caçando minha água, estou caçando. Aí a gente caçava Bom Exemplo, virou caçador de Bom Exemplo, que ficou maior do que a vida é uma viagem. Então, tem uma relação muito interessante, né? Que é a nossa viagem, sim, é uma viagem alucinante, mas é muito gratificante todo o trabalho, o resultado do trabalho. É muito complicado viver 24 horas por dia juntos dentro de um carro. Nós somos totalmente diferentes um do outro. Água e óleo. Água e óleo. Imagina duas pessoas diferentes. Somos nós, né? Multiplica isso por 1000. Dentro do carro. Somos nós dois. Dentro de um carro. Então é muito difícil. Como que a gente consegue lidar com as nossas diferenças? A gente conversa muito. E a gente respeita muito o momento do outro. Quando eu estou mais nervosa, o Dudu segura a onda. Quando ele está mais nervoso, eu seguro minha onda. Então a gente conversa muito. Então, Eu falo o seguinte, que a minha TPM, graças a Deus, é no período diferente do dela. Se fosse igual, a gente... Já tinha se matado. Brincadeiras à parte, mas às vezes a gente tem TPM no mesmo dia. As nossas discussões, elas são discussões muito reais.
sabe? A gente discute de uma forma muito necessária, que é através de conversas, né? Através da comunicação não violenta, né? Através de conversas significativas e muito intuitivas também, mas principalmente conversas muito do coração. Quando você abre com o coração, você acaba fazendo com que o outro também se abra. Então, a gente se mantém na estrada assim, um segurando o outro quando cai. Dessa forma. Não é fácil. Não é. Mas também não é impossível. Poderíamos dizer que o título do livro poderia ser mudado para Feitores de Bons Exemplos. Ou seja, o projeto começou com um objetivo e se multiplicou inúmeras vezes. Cacilda, sim. O projeto começou de uma forma e se multiplicou de um jeito que a gente não esperava. Hoje são mais de 6.680 projetos sociais por todos os estados brasileiros. São mais de 20 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra. E o impacto é muito maior do que foi planejado no início. Já nos chamaram de polinizadores, não de feitores, mas gostei do título. E a gente fala que o homem lá de cima, né? Ou a mulher. Ou a mulher lá de cima, né? A entidade. Essa entidade, esse ser, ele é muito sábio, né? Se ele tivesse nos dito o que a gente teria que fazer, a gente não teria saído de onde nós saímos. Não! Porque hoje a gente não tem a noção do tamanho que se tornou, né? E talvez a gente não tivesse nem mesmo coragem. Exatamente. Se a gente também, o Dudu falou muito bem essa palavra coragem, né? 99% das pessoas falam que coragem, vocês são corajosos e tal. E eu falo que não, nós não paramos para pensar. A ideia veio, a gente botou uma data e fez. E um dia, conversando com uma amiga, ela virou para mim e falou assim: Yara, você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Aí eu falei assim: minha filha, eu sou mineira, eu só sei falar mineirês, eu vou saber falar latim, uma latinha de refrigerante no gelador, é o cachorro que tá latindo lá fora, não sei, não. Aí ela virou e falou assim: coragem, em latim, vem da raiz cor actio, agir com o coração, fazer aquilo que o coração manda, sem racionalizar tanto. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas por não agir com o coração, por não ser corajoso ou corajosa, nesse sentido, de utilizar aqui dentro, esse instinto que nós temos, né? Então vocês tiveram coragem, sim. Sim, né? então hoje eu falo, somos A corajosos. partir desse conceito, né, vocês tiveram muita coragem. Sim, hoje eu falo e admito, somos corajosos porque agimos com o coração. E no livro, meninos, no livro assim, vocês estão na Amazônia, daqui a pouco estão em Florianópolis, daqui a pouco estão no Mato Grosso. Era assim ou tinha um roteiro? E vocês iam descobrindo? É assim até hoje, no caso. Não, Não, os 4 primeiros anos foram livres, no sentido de que a gente sabia que ia começar em Minas Gerais e terminar no Rio Grande do Sul. Então, a gente ia fazer Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Era a única coisa. As cidades que a gente ia fazer seriam as pessoas que iriam nos indicar os projetos. Né? Então, os 4 primeiros anos foram assim. Depois a gente começou a fazer muitas palestras e começaram os livros, né? A gente tem 10 livros escritos, 3 TEDx, aí muitas palestras e tudo. A gente começou a ter um roteiro definido por esses eventos, né? Mais documentários, né? Que a gente faz para a Globo. E então acaba fazendo esse roteiro por esse sentido. Mas foram 4 anos totalmente feito pelas pessoas que a gente encontrou pelo caminho.
E aí a ideia do livro não foi fazer ele cronológico, né? Foi de unir histórias que a pessoa pode ler capítulo por capítulo que não tem nenhuma correlação. Essa foi a ideia de ser um livro que, na verdade, eram os nossos diários, né? Sim. Que foram transcritos para virar um livro. Que, na realidade, tinha 500 páginas e foi reduzido para 200 e pouco, né? E a coragem de vocês foi tanta que vocês embrenhavam por estrada que não sabiam o que ia acontecer ali na frente, depois escurecia e vinha a chuva e atoleiro e vocês lá naquele meio, não é assim? Tem uma história interessante na Amazônia que eu queria que vocês ouvissem essa história, mas que levasse para a vida de vocês, de uma forma meio que como metáfora mesmo. Mas é uma história que simboliza muito, assim, para a gente tem um simbolismo muito forte. A gente estava em Manaus, indo para Porto Velho, e não tem estrada, tem que descer de balsa. E a gente não tinha dinheiro para descer de balsa. Então, a gente teve que enfrentar o meio da floresta amazônica. São 800 quilômetros de estrada, mas que demorou 5 dias para a gente passar. Foram 120 pontes de madeira. 120 pontes de madeira para a gente passar. Muitas delas que a gente teve que consertar para passar. Eu peso 70 quilos, o carro pesa 1 tonelada. Eu tinha que ir ver, ficar pulando nas pontes para ver se o carro ia aguentar para passar, ou senão a gente consertava as pontes para passar. Muitos atoleiros, muita dificuldade, muita lama. Vocês também têm muita lama na vida de vocês. Vocês também têm muitas pontes quebradas na vida de vocês. Tem muitos desafios na vida de vocês. Quando a gente foi atravessar essa jornada, as pessoas perguntavam: vocês têm arma de fogo? A gente, não. Spray de pimenta? Não. Telefone via satélite? Não. A gente não tinha nada que pudesse nos salvar se caso acontecesse alguma coisa pelo trajeto. E aí as pessoas: o que vocês vão fazer lá? Aí a gente, cara, quando você tem uma causa, quando você tem camisa, quando você acredita no que você faz, a gente vai fazer, a gente vai passar por lá. E eu acredito que vocês também passam por muitas dificuldades e continuam seguindo esse caminho. Então, levem essa história para a vida de vocês também. A gente enfrentou o meio da floresta, mas antes de pegar o pior trecho, tinha uma comunidade, que era a última comunidade. Depois disso, a gente não ia ver mais ninguém. Uma comunidade que tinha umas 20 famílias, né? Chama Igapoçu. E aí o Dudu, a gente morava numa barraca de lona na época, amarela. Então, quando nascia o sol, a gente tinha que descer na hora, porque era o nosso despertador natural. Nós moramos 7 anos numa barraca de lona em cima do carro. 7 anos, não são 7 dias. Isso é uma causa. Para a gente aguentar isso, é uma causa. A gente tem que ter um amor muito grande. Sim. Depois 2 anos num camper, depois 2 anos no motorhome, depois 1 ano sem nada, a gente decidiu não ter nenhum lugar para dormir, para sentir o que é o acolhimento. Hoje a gente voltou para a barraca, mas a gente fica poucas vezes na barraca porque a gente já é mais conhecido. Todo mundo quer acolher a gente, tudo qualquer lugar, acaba dando briga para ver onde que a gente vai ficar. Mas enfim, nessa época era barraca. E aí a gente o Dudu foi desarmar enquanto eu fui fotografar aquele lugar bonito, no meio da floresta amazônica, rio, tucuxis pulando, tal, aqueles bolos cinza. Estou lá fotografando, vi um menino de uns 14 anos de idade, só de bermuda, tipo que ele ia tomar banho. Aí ele puxou conversa, apontou para o Dudu: vocês moram ali? Aí eu: moramos. Aí ele fez a pergunta cruel: o que vocês fazem? Eu: vixe, lascou. Nossa família não entende, os nossos amigos não entendem, ninguém que a gente conhece entende. Na verdade, nem a gente entende o que a gente faz. Um menino de 14 anos, no meio da floresta amazônica, também não vai entender. Eu vou resumir para ele, para encurtar a conversa. Aí eu resumi. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha, embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor.
Ponto. Eu não ia entender mesmo, né? Santa ignorância minha. Esse menino olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho como distribuindo tesouros. Aí eu comecei a chorar, agarrei ele, fiquei abraçadinho com ele. Aí ele me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou: eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e fazia um trabalho voluntário. Ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência, a gente traz ela diariamente com a gente. Quais são os tesouros que a gente está distribuindo na nossa vida? Qual a riqueza que verdadeiramente vale a pena? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem? Lá, naquele momento, no meio da floresta, no meio de tantos desafios, no meio da lama, no meio de tantas pontes quebradas que a gente teve que consertar para passar, a gente encontrou o sentido da vida que a gente buscava. Lembra que a gente começou com aquele questionamento? Para nós hoje é fazer sentido em outras vidas. Não é só passar pela vida do outro, não. É passar e deixar uma marca. E essa marca precisa ser positiva sempre. Sem contar desculpa. Você tem mania de contar desculpa. O ser humano tem mania de contar desculpa. A gente é craque em contar desculpa. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Eu estou com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico e está mudando o Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. Ah, quando eu formar eu faço. A gente conhece uma gari analfabeta que empodera mais de 200 famílias em Porto Alegre. Inclusive, está fazendo um trabalho fantástico lá agora. Ah, mas eu estou com uma dor muito profunda. A gente conhece uma mãe que perdeu a filha abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Depois de 3 dias procurando, ela sentiu um cheiro ruim. Quando ela foi ver, ela encontrou o corpo da filha no quintal. Aí ela chorou e chegou à conclusão que chorar e se revoltar não ia trazer a filha de volta. Ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando. Resumindo, hoje ela leva a cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Ela leva amor e paz onde tem guerra e ódio. Transforma a dor dela em amor. Então, quando a gente começa a contar desculpas, a gente não faz. Então, lá na Amazônia, nesse trajeto, cheio de lama, cheio de dificuldade, a gente encontrou o sentido da nossa vida, que é fazer sentido na vida de outras pessoas. Foi uma reflexão bem... Então, eu estou bem rouca. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho. Tem uma parte aqui do livro que você cita um diálogo com seu pai. Eu entendi que, assim, a resistência da família, né? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? E aí essa mudança que vocês conseguiram fazer no seu mundo, no mundo do Dudu, aqui no livro você cita também que o seu pai mudou, não é? Eu estava tentando procurar exatamente aqui onde eu li, mas eu não consegui encontrar. Que, na verdade, ele também passou a ter uma outra forma de ver, de não ficar assistindo tanta televisão, não é? Não tem uma parte que você fala sobre isso? Ele continua assistindo televisão, mas é o seguinte, é porque ele assistia aqueles programas de sensacionalismo muito grandes, de mudar a vida. Cidade Alerta, sabe? E ele mora na roça. E aí ele sentia medo de tudo e o mundo estava acabando para ele, né? E era muito, para ele, era inacreditável existir um mundo bom.
porque o que ele via era um mundo extremamente ruim. E a gente sempre fala do mundo, a gente vê a realidade, vê as coisas ruins, mas a gente mostra a solução. Então, esse mudar o olhar das pessoas é o primeiro objetivo que a gente tem. Mudar o olhar. Tá acontecendo treta ruim? Tem um monte de treta ruim acontecendo, mas tem um monte de gente também construindo um mundo melhor. Tá vendo? E aí, o meu pai, depois de tanto tempo vendo isso e vendo o resultado do trabalho, ele começou: olha, minha filha, eu vim no programa tal, que é projeto tal, olha, vocês estão na Ilha do Marajó, vocês conheceram o projeto X, eu estou vendo aqui na televisão e tal. Ele começou a mudar esse olhar de não só focar nas coisas ruins. Teve uma vez que a gente recebeu um e-mail que era: obrigado por salvar a minha vida. Era um garoto que tinha tentado suicídio 3 vezes, decidiu não morrer mais por conta da nossa história. E aí é um e-mail muito bonito, ele contando a trajetória dele, e no final ele diz assim: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por ter me devolvido a esperança no ser humano. Eu acho que é mais ou menos isso, Rosa, que você quis dizer com essa história do meu pai. A gente quer mostrar essa esperança no ser humano. Que sim, acontecem as coisas ruins que passam na televisão, estão acontecendo, mas tem um monte de gente construindo um mundo melhor. E precisa ser falado. A gente precisa de divulgar mais as boas ações. O crime é organizado, o bem não é organizado. Enquanto a gente não falar das coisas boas que a gente faz, a gente não vai conseguir inspirar outras pessoas a também fazerem. Enquanto a gente tiver vergonha de falar sobre as coisas boas que a gente faz, a gente vai continuar deixando com que o mal prevaleça. Porque o mal grita e o bem é calado, né? Então, sim, vai se transformando, né? E por isso que a gente gosta tanto de falar e se transformou no primeiro objetivo, mudar o olhar das pessoas. O segundo objetivo é inspirar, a gente contar essas histórias. A gente acredita que inspira outras pessoas a também fazerem, né? Que mostrar que para fazer o bem não precisa ser perfeito. Tem ninguém santinho aqui. Não tem Maria Teresa de Calcutá, não tem Gandhi. Todo mundo tem sombra e luz, todo mundo tem os defeitos, os erros e os defeitos. Todo mundo pode fazer algo por alguém. Todo mundo pode fazer algo por alguém. Todo mundo tem as suas dores e está tudo certo. O que a gente precisa de ressignificar e transformar. Como que a gente faz essa transformação? Então, mostrar, inspirar que existem essas pessoas fazendo é o nosso objetivo. Né? Vamos lá, pode ir. Alguém levantou a mão, a Márcia. Márcia, você precisa abrir seu vídeo para poder falar. Márcia, você está com a mãozinha levantada, tem que abrir seu vídeo para poder falar. Enquanto a Márcia não abre o vídeo, eu vou ler aqui algo interessante do Anderson. Eu vejo como um laboratório de convivência social bastante pertinente, quando pensamos no desafio das nossas famílias e lidar com seus entes em recuperação. Quilômetros de sabedoria à base do combustível de autonomia pelas estradas da revitalização dos sentimentos. Exatamente, Anderson. Que lindo, que poesia que você escreveu. Que inspirador. Eu já apaixonei desse Anderson, já é a segunda vez que ele escreve aqui. Poesia. A sua escrita é poética. Toca, gente. É muito Enquanto a Yara vai abrindo, eu queria dizer enquanto a Márcia vai abrindo o vídeo, eu queria dizer para a Yara e para o Dudu, que assim, o trabalho de vocês de buscar essas pessoas que fazem o bem mexeu muito comigo, me deu muita vontade de trazer você aqui, porque o Amor Exigente, a ONG a qual nós fazemos parte, nós estamos no Brasil há 40 anos. E o nosso trabalho é todo voluntário. Só que, assim, muitas pessoas não conhecem o Amor Exigente e outras pessoas, elas não se tornam voluntárias. Elas passam pelo Amor Exigente e querem usufruir. E a gente, para poder dar continuidade, a gente precisa de pessoas que realmente coloquem a mão na massa, como essas pessoas que vocês encontram pelo caminho, né?
Então, assim, o que vocês fazem me deu a ideia de encontrar essas pessoas, e me deu a ideia assim, de ver que por esse Brasil afora, por esse mundo afora, tem muitas pessoas também fazendo trabalhos voluntários bonitos, né? E aí eu falei, gente, tem que trazer os dois aqui para dar um up, uma motivação também para o pessoal se voluntariar mais, porque cada grupo de amor exigente que a gente consegue abrir, a gente abre com pessoas daquela cidade que estão se voluntariando para toda semana estar ali, para receber a família que tem casos dependentes químicos, para receber a sobriedade, para receber as crianças, né? Então, é um trabalho assim que também requer muita responsabilidade, como todos esses que você cita no livro. É lindo o trabalho que vocês fazem, é lindo, lindo. E a Dina colocou aqui uma pergunta, e eu vou te responder, Dina, depois da Márcia. E eu quero contar essa história te respondendo, Dina ou Diná, né? Não sei como pronuncia, mas eu quero te responder e vai ligar muito com o que a Rosa falou. Vai ter uma ligação bem importante, que é sobre o combustível de ser voluntário, o combustível dessa jornada, né? Sobre como a gente se mantém na estrada. Mas vamos lá, Márcia. Márcia, pode abrir o microfone. Eu acho que ela foi chamar alguém para abrir o microfone para ela. Não, a gente não está te ouvindo, Márcia. Tem que abrir o microfone, Márcia. O microfone está fechado, Márcia. Isso. Alguém foi te ajudar? Não, chegou a ajuda. Pronto, vai abrir? Lu, você já autorizou? Já autorizei, estou esperando ela abrir. Enquanto eles vão tentando, não é melhor responder a pergunta da Dina? Sim. Vamos lá. Enquanto Márcia não abre seu microfone, eu vou responder a pergunta, então. Vamos. Conseguiu. Conseguiu. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Márcia. Boa noite a todos vocês, tá? Até então, eu me chamo Márcia e estou passando por uma experiência na minha vida, né? Que nunca esperava ter passado por isso. Vocês me desculpem o meu emocional, viu? Lu, dá licença, Márcia, só um instantinho. Lu, explica para a Márcia que é gravado, que vai para o YouTube. Eu sei. Tá. Sabe? Então, Tá bom. eu tenho maior satisfação, tá? Em estar participando da reunião com vocês, tá? Estou fazendo de tudo para não chorar, né? Então, eu estou amando, assim, em participar com vocês, tá? E eu preciso de ajuda, assim, de como eu falar com vocês, as palavras, entendeu? Eu vou estar aprendendo e eu preciso que vocês me ajudem a nisso, por favor. Tá bom? É a sua primeira vez aqui, Márcia? Primeira vez. Lu, explica um pouquinho para ela. Como que ela vou explicar, né? Eu gostaria que vocês me explicassem mais, assim, entendeu? Para eu poder interagir com vocês, entendeu? Que eu estou meio, assim, meio perdida. A palavra Márcia, certa. esta reunião não é uma reunião, né? Ele é um encontro de domingo mesmo para a gente estudar, para a gente ouvir outras ideias, para ouvir projetos que têm a ver, né? E temas que têm a ver com o amor exigente. Para participar do Amor Exigente, para que você faça a sua partilha e acompanhe um grupo, você tem que participar de um grupo de amor exigente.
Vou pedir a Cacilda para colocar no chat o telefone da Tininha, né, lá do AE, para você passa um zap para eles ou faz uma ligação mesmo e ela vai indicar um grupo próximo de você, próximo da sua casa, para que você possa participar, tá? Hoje é só Sim. um encontro mesmo para a gente trocar ideias, para a gente aprender, para a gente enriquecer bastante esse tema maravilhoso aqui que a gente está trazendo hoje. Tá? Hoje não tem partilha, não tem aquele momento em que você traz Aham, essas sei. Por questões. isso mesmo que eu estava pedindo ajuda para vocês, entendeu? Para mim Isso, saber falar na hora certa, entendeu? No isso. momento certo, entendeu? Agora, se Por isso que você eu fiquei. tiver uma pergunta para fazer dentro do tema que a Yara e o Dudu estão trazendo, aproveita o microfone aberto, tá? E a Cacilda já colocou o telefone da Federação de Amor Exigente aqui no chat, aí você copia, passa uma mensagem para eles na segunda-feira, tá? E aí eles vão encontrar um grupo pertinho de você para você começar a participar. E aí sim vai ter a partilha, vai ter todo um acompanhamento seu. Tá bem? Tá Então, bom então. bem-vinda, tá? Bem-vinda ao Amor Exigente. Tá bom então. Muito obrigada, viu? Eu vou ficar aguardando assim, ansiosa, viu? Tá bom? Bem-vinda, Márcia. Receba todo o nosso acolhimento, receba nosso abraço. E Obrigada. sinta que você não está sozinha. Você não está sozinha. Ótimo. Tem muitas pessoas junto com você. Tá, Tá muito bom? obrigada, viu? Eu vou continuar aqui olhando aí vocês conversando, Mas pega o participando aí. telefone, tá? O telefone a Cacilda já botou no chat, tá bom? Tá, Então, mas eu vou continuar, Isso, com vocês continua aqui, aí né? acompanhando, firme e forte. Tá bom então. Vou ficar aqui quietinha aqui acompanhando vocês, tá? Tá bem, Márcia. Tá eu bom. vou Tchau. responder a pergunta da Dina, né? Que se a gente tem algum patrocínio, se a gente teve algum patrocínio em algum momento. Isso conecta com muitas coisas, e conecta até com o depoimento da Márcia agora. Olha que coisa interessante, né? Como o universo é muito perfeito. A gente pode falar de patrocínio financeiro e pode falar de várias outras coisas também. Os 3 primeiros anos, né? A gente vendeu tudo que a gente tinha, então nós vivemos com aquilo que a gente tinha. Depois nós participamos do Caldeirão do Hulk, onde nós participamos de uma prova, ganhamos e no final ele nos deu um caminhãozinho para a gente poder vender e gerar recursos para o nosso projeto. Obviamente que esse dinheiro não ia dar durante todo esse tempo. Hoje nós somos palestrantes, a gente vende livro, somos documentaristas, a gente faz workshop para empresas, enfim, nós somos um negócio de impacto social, né? E todo o dinheiro arrecadado, como caçadores de bons exemplos, é para poder potencializar os projetos que a gente apoia pelo Brasil, em todos os estados brasileiros. Mas, respondendo a pergunta, vocês têm patrocínio? Não temos patrocínio, nem vínculo político, nem vínculo religioso. Por opção, talvez, ou pelo universo, não quis que a gente fosse preso a nada nem ninguém. Mas teve uma coisa que é muito linda, e é essa história que eu quero contar para vocês, que é a gente vive uma economia solidária e colaborativa. O que significa isso? A gente faz essa troca com as pessoas. Então, é uma economia solidária e colaborativa na veia, literalmente, né? A gente, dando um exemplo prático, e é esse exemplo que eu gostaria de terminar e encerrar a nossa fala com vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, também levando como metáfora para a vida de vocês. A gente está no Cuiabá, indo para a Alta Floresta, é muito longe, e a luz do combustível do nosso carro acabou. O diesel, a luz do combustível acendeu porque o combustível do carro acabou.
E a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha aquelas moedinhas que a gente fica jogando do lado da marcha do carro, sabe, daquele potinho. E o nosso cartão de crédito tinha sido clonado. E a gente não conhecia ninguém nessa época. E a gente, meu Deus, como que a gente vai fazer agora? Sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem conhecer ninguém. Como que nós vamos abastecer o carro? Milagre a gente não faz, né? Paramos, como a gente mora no carro, paramos o carro para poder comer um sanduíche e pensar o que a gente ia fazer. De repente veio uma moto velhinha caindo aos pedaços. Para na frente do carro. Dá-se um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido, vem na minha janela, bota a mão no meu ombro, a outra mão assim, fala assim: meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu virei para minha véia e falei: tá vendo? Nós somos pobres, a gente mora num barraco. Nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca, para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje, eu acabei de receber. Tá aqui, R$100. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha. Ele estava dando tudo o que ele tinha. Ele tinha acabado de receber. Por que ele fez isso? Por acreditar na nossa causa, na nossa camisa. Aí o Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando, eu olhei para a mãozinha dele, eu não. Ajude o próximo que está próximo, depois o próximo que está longe. Aí, mas eu não conheço ninguém, minha filha, não sei o que e tal, a gente conversou. Ah, tem um asilo perto da minha casa, eu pronto. Vai lá e dá esse dinheiro para o asilo. Assim o senhor vai estar ajudando o nosso trabalho, o nosso projeto. Ele, tá bom, vou fazer isso. Mas olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado. A gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero, olhei para ele, dei um sorriso e falei assim: tá tudo bem, pode ir tranquilo. Eu prometo, nós não vamos parar. Ele montou na motinha dele e foi embora. Eu fiquei destruída no carro. Que doideira é essa? Que você nega a receber ajuda na hora que você mais está precisando. Que causa, que camisa é essa que você veste, que você nega a receber para você para ajudar alguém lá na frente, que você não conhece e não vai saber que foi você que ajudou. Eu tomo muita água, o nosso galão de 20 litros d'água tinha acabado também. Peguei as moedinhas, peguei o galão de 20 litros d'água e tinha uma loja de conveniência num posto de combustível na esquina. Aí nós fomos lá na loja no posto, né? Na loja de conveniência. Estão lá comprando a água, vem um cara e bate nas costas do Dudu. Vocês vão abastecer? Aí a gente, não, a gente só veio comprar água. Com a cara chorando. Aí o cara, vocês vão abastecer? Aí a gente, não, a gente só veio comprar água. Ele, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Vocês vão abastecer. Aí o Dudu olhou, o tanque está vazio, a luz do combustível está acesa. Ele, eu não estou perguntando, o que eu estou fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Por que eu quis contar essa história para vocês? Às vezes vai faltar o combustível material. Vai. Às vezes falta o combustível emocional. Às vezes a gente está no fundo do poço. No fundo do poço não, porque no fundo do poço tem água limpa. É no fundo da fossa, que só tem merda mesmo. Às vezes a gente está lá no fundo da fossa. Mas sempre vai ter alguém. Igual aquele senhorzinho que bateu na janela do carro, ou igual aquele cara no posto de combustível, para encher o nosso tanque. Material ou emocional. Quando você tem uma causa, uma camisa, quando você acredita verdadeiramente no que você faz, e que você faz ajuda as pessoas, como a Márcia está pedindo ajuda agora,
O universo conspira e tudo dá certo. Patrocínio financeiro de uma empresa, a gente não tem de nada. Mas a gente tem uma rede de apoio muito grande no Brasil inteiro. Então, nunca nos faltou nem o combustível material, nem o combustível emocional. Fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. Fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. Essa frase foi um amigo meu que me disse, um dia que ele me ligou e me perguntou, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem, Tadeu. Ele perguntou de novo, tá tudo bem? Eu, por que você está perguntando? Ele, Yara, tá tudo bem? Eu, não tá tudo bem. Eu tô muito mal, eu tô cansada. Não é fácil. Aí ele virou para mim e disse isso. Fazer o bem não é fácil, se fosse todo mundo faria. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não parem. Mesmo que falte combustível emocional e material, sempre vai ter alguém para encher esse combustível de vocês. Como enche o nosso também. Gratidão, gente, pelo carinho. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse momento. Receber essa energia. Receber essa energia. Contem conosco, né? Como... Márcia, gente, eu fiquei com a Márcia na cabeça, não sei se ela, Lu, depois tem que perguntar se ela conseguiu pegar o número no chat ou passar o 19-259-6555 para ela. Yara, eu queria dizer para você e para o Dudu assim, que vocês são pessoas que não só fazem o bem, mas que transmitem isso para a gente de uma forma muito clara. Eu li o livro de vocês, devorei. Esse livro, na verdade, ele foi comprado pelo meu ex-companheiro, que trabalha na Eletronuclear, e veio parar nas minhas mãos. E eu falei, gente, esse casal existe mesmo. A gente tem que trazer eles para cá, porque esse trem aqui é muito bom. Então, a gente agradece. Eu sei que vocês têm uma vida ocupada, vocês estão envolvidos com vários projetos, mas cada história que tem aqui, que vocês contam para a gente, desde a formiga, da aranha, do carro atolado, tudo mexe com a gente e faz com que a gente realmente não desista, né? O Amor Exigente, ele também não está envolvido com política, com religião. Aqui a gente aceita as pessoas de todas as religiões, até quem não tem religião também. Nós também não somos patrocinados por ninguém, o próprio grupo que alimenta e a gente se ajuda. Mas, assim, você estava falando, né? Fazer o bem é difícil. Mas o bem que é feito, ele retorna de uma forma tão bonita para a gente, que parece que vai retroalimentando, né? E daí a gente quer continuar. Então, a gente agradece muito. Vocês hoje deram sorte que eu estou afônica, então eu falei pouco, porque minha vontade era falar sobre várias partes daqui do livro, mas eu queria deixar um pedacinho que vocês trazem de Sai Baba, que ele diz: as pessoas procuram me dizendo, eu quero paz. Digo-lhes que removam o eu, que são seus egos. Removam o quero, que são os seus desejos. O que resta é a paz. Gratidão a vocês. Antes de vocês saírem, a Lu vai fazer uma perguntinha, porque ao final do ano a gente faz um vídeo de todo mundo, como se fosse uma retrospectiva, de todo mundo que passou aqui na nossa Domingueira E. Nossa Domingueira E começou porque veio a pandemia, a gente não podia mais se reunir. Os grupos se reúnem uma vez por semana, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, Estados Unidos, Israel, a gente tem grupos em vários lugares. E aí a gente começou a se reunir numa sexta-feira e uma voluntária falou assim, sexta eu não posso. Eu falei, você pode? Porque ela continuava tendo que trabalhar, porque ela era daquele serviço e não podia parar. Você pode domingo? Pode. Nós começamos domingo pequenininho. E aí, no período da pandemia, a gente teve assim, muita gente chegando. Nós fazíamos com o nosso Zoom. Então, por que a gente colocou 80 minutos? Porque a gente fazia 40, o Zoom caía e a gente fazia de novo, porque a gente não tinha recurso. Como a federação ela recebe
a gente dá uma contribuição mensal. A federação falou, vamos continuar com a domingueira que a gente vai liberar o Zoom para vocês. Então, é por isso que a gente tem esse horário meio estranho de 80 minutos. Então, a Lu vai fazer a pergunta para vocês. Eu quero agradecer muito. Eu quero, assim, que vocês continuem sendo muito protegidos, porque cada projeto que vocês descobrem e ajudam, são muitas vidas que são salvas. Muita gratidão. Dudu e Yara, quanta luz, né? A gente aqui hoje, realmente, a nossa sala ficou iluminada de bondade. Bondade é bom, né? Fazer o bem faz bem. Eu faço voluntário desde muito jovem, né? E não sei viver sem fazer um trabalho voluntário, porque o meu voluntário já é a minha vida, né? E eu faço isso normalmente. E gosto muito quando encontro pessoas assim, com essa disposição, né, de ajudar. Queridos, se vocês fossem falar para alguém como foi a domingueira hoje de vocês, o que vocês falariam? Mas eu quero ouvir os dois, tá? Vamos lá. Está fechado o microfone de vocês, por favor. Desculpa. Para mim foi uma inspiração. É um momento de reviver algumas histórias que nos alimentam e a gente poder repassar essas histórias para vocês acaba nos retroalimentando. Então, eu definiria hoje como inspiração. Para mim, a palavra é gratidão. E eu preciso de explicar o que significa essa palavra, porque eu não gostava dessa palavra. Eu achava, gente, fala muito obrigado, muito obrigada para quem inventar moda, gratidão, gratiluz, gratitudo agora, né? Fala muito obrigado. E a gente estava lá em Macapá, e a gente mora no carro, a gente mora na rua, então a gente estava almoçando e veio uma mulher em situação de rua e disse assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, se sobrar, não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez assim, gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigada é muito pouco. Então, essa foi a minha domingueira. Gratidão, porque dizer muito obrigada é muito pouco. Olha, agora parei aqui um pouco, eu engasguei. Gratidão a vocês, queridos, por trazer tanta beleza, trazer essa emoção para todos nós. Tá? Márcia, você anotou o telefone da Federação de Amor Exigente? Luciana, Oi? eu queria receber o contato dela, da Márcia, que daí eu oriento ela melhor. Tá. Você pode me falar, Márcia, teu contato? Deixa eu só mandar um beijo para vocês, que a gente precisa de sair. Então, um beijo bem grande no coração de... Um beijo, uma linda caminhada pela vida, viu? Um grande beijo. Beijo, até breve. Até breve. Até breve. Vamos lá, Márcia. Pode abrir o microfone, querida. Não dá para ouvir você. Tem que abrir o microfone. Você consegue digitar no chat? É melhor Consegue botar no digitar chat, a porque senão o mensagem? número dela vai ficar Então, digita gravado. para a Cacilda, porque senão vai ficar gravado aqui o número do seu telefone para todo mundo. Vamos dar continuidade? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui os nossos recadinhos para a gente fechar. Claudinha, Cacilda. A nossa sacolinha aí, né? Como a gente colocou, como vocês ouviram, nós não temos também patrocinadores, mas nós temos custos. Então, a gente pede para que todos que estejam na reunião que possam nos ajudar a
com o valor que vocês puderem a nossa sacolinha. Está aqui o nosso Pix, tá? É só fazer a contribuição que nós do Amor Exigente agradecemos de coração. Isso, a Cacilda vai ajudar colocando no chat, né, o Pix da federação. E quem tiver com o celular pode aí apontar o QR Code, né, já vai direto lá para a federação, tá? E aí, curso presencial, As Máscaras da Adicção, dias 14, 15 e 16 de junho, no Santanier, em Mojimirim, em São Paulo. As informações e inscrições podem ser feitas, né? Basta entrar aqui no site do Amor Exigente, amorexigente.org/curso, tá? Vamos lá. E está chegando o congresso, né, Cacildinha e Claudinha? Rosinha não pode falar, que está rouca. Vamos lá. Vai lá, Cacilda. Pois é. Em junho de 2025, vai acontecer o Congresso do Amor Exigente. Vai ser em Belo Horizonte, num lindo resort, acontece a cada 2 anos, o último foi em 2023, lá em Serra Negra, agora vem em Belo Horizonte. E até julho, as inscrições estão no mesmo preço do ano passado. A partir de julho, sofre um aumentozinho, e é bom reservar o lugar, a sua vaga agora, um preço melhor agora, para que em junho do ano que vem, todos nós nos encontremos e nos confraternizemos e saiamos de lá cada vez melhores. É de 5 a 8 de junho de 2025. Isso aí. Basta entrar aqui, né, Cacilda, no site do amorexigente.org/congresso-2025. Mas já entrando no site do amorexigente.org, já aparece lá. Já consegue entrar por ali, né? Isso mesmo. Ali vai ter informações, todas essas informações que a Cacilda passou aqui para a gente, né? Vai estar bem detalhado lá, com tudo, horário, né? A programação completa, que está muito bacana a programação. E lembrando que amanhã, Luciana, às 20 horas, vai ter uma live com a coordenadora do Congresso, olha ali, presidente do Congresso, com a gerente do hotel e com o presidente da FIAE, para detalhar um pouco mais sobre este maravilhoso evento. A primeira vez que eu pude participar foi no ano passado, em Serra Negra, e sem palavras para explicar o que é um congresso de Amor Exigente. Inclusive, você fez um trabalho lindíssimo falando sobre o congresso, né? Está no site da federação, essa domingueira, está lá direitinho, é muito bacana. Isso e mesmo. a transmissão ao vivo amanhã, então, pelo YouTube e Facebook, né? Amor Exigente Oficial, esse é o endereço, tá? Também, eu acho que se entrar lá no site, consegue, né? E aí, nosso querido Miguel Tortorelli, aniversário hoje, né? Parabéns, querido. Muita luz, muita saúde, muitas alegrias na sua caminhada pela vida, viu? Receba aqui o nosso carinho, nossas melhores vibrações no dia de hoje, tá? Para que envolva toda a sua caminhada, querido. Então, ali, as 4 mosqueteiras, os dominguetes, desejando tudo de bom. E a agenda, Cacildinha? Então, dia 9 de junho, nós teremos o Sérgio César Soares. E dia 23 de junho, Aline Prado. As domingueiras são sempre muito especiais, não percam. São 2 por mês, às vezes dá 15 dias, às vezes 3 semanas, mas são sempre 2 mensais. Participem. E se tiver algum evento, né, não bater as datas, né? Por isso que a gente está tentando organizar dessa forma, né? Já agendar direitinho.
ficar atento aí no nosso Instagram, né? No Instagram da Domingueira aí, para saber, né? Porque antes da palestra, antes da Domingueira, a Rosa alimenta o Instagram com o vídeo do palestrante, né? Ele já falando ali, né? A pessoa já explicando o tema, né? Do que se trata, como vai abordar. E é bem interessante até para divulgar, né, Cacilda? Então, vamos lá. Vamos. E para a oração da serenidade, né, para a gente fechar o encontro de hoje, vamos chamar a nossa querida Claudinha, que hoje trouxe essa espiritualidade tão bacana, tão necessária, né, que está envolvendo a todo o país, até fora do país, né, essa questão lá do Sul. E, Claudinha, vamos fechar com todo o seu carinho aqui com a oração da serenidade. Eu quero dizer para todos que estiveram nessa reunião que a solidariedade e as bênçãos que o Rio Grande do Sul está recebendo neste momento, e com esse casal se doando, a gente vê como a gente pode fazer um mundo melhor. Não achar que nós temos que esperar pelos outros, vamos fazer a nossa parte, que a nossa parte é que faz diferença. E o amor exigente tem uma oração da serenidade que nos diz assim: vamos acalmar os nossos corações, vamos recitar a nossa oração maravilhosa. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Gratidão.